Olá, filhotes, eu sou a Wandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Porque eu tenho várias coisas que eu pensei aqui que eu queria que o Wagner contasse pra gente pessoalmente. Por exemplo, o encontro com o Gaspareto após a morte dele. Sim. Quando o Gaspareto desencarnou, logo depois, um monte de gente começou a fantasiar a mensagem com ele. A família ficou irritada, porque não, eu vi o Gaspareto, ele mandou... E você sabe que isso é uma coisa mais de criação mental das pessoas, gente que nunca tinha nem conhecido ele, eu acho que eu vi o Gaspareto, ele está assim assado. Gente dizendo que viu o Gaspareto na luz e outro dizendo que viu o Gaspareto no inferno. Que tinha gente que também não gostava dele, tinha o jeitão dele. Eu, quando vim para São Paulo, eu mudei para cá em 1990, do Rio para cá. Em novembro de 1989, eu fui convidado para participar de um programa na TV Gazeta, que, se eu não me engano, era o Terceira Visão, que era o Gaspareto que apresentava. Era um programa muito bom. Um sábado à tarde, eu fiz uma entrevista, ele fez uma entrevista longa comigo sobre saídas do corpo. Ali nós fizemos uma amizade. Eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Com o tempo, eu já lá na Rádio Mundial, a partir do finalzinho da década de 90, onde ele tinha programa, a gente se encontrava bastante. E aí ele contava piadas, a gente ia para o cinema, encontrava junto a turma dele com a minha turma, e ele gostava muito de mim, me citava muito nos programas dele. Depois, em 2006, eu fui no outro programa dele, já na Rede TV, né? Tem na internet, as pessoas podem buscar. Quando ele desencarnou, num dos meus programas lá no meu canal, eu falei que eu tinha visto o Gaspareto um pouco depois da morte dele. Aí um monte de gente caiu matando em cima, achando que eu também estava fabricando. Só que eu era amigo dele, cara, era diferente. O Gaspareto muitas vezes ligava para mim e falava, manda um passo para mim que eu não estou bem. Eu dava passe nele. O pessoal não sabia disso. Uhum. Uma vez estava num congresso com o Gaspareto, ele era um dos palestrantes, falou, Wagner, ainda bem que você chegou. Tem 3 espíritos aqui em cima de mim, cara, eu estou passando mal. Tira eles de mim. Aí eu levei num cantinho, dei um passo, puxei os 3 espíritos para ele dar a palestra dele. O pessoal não sabia nada disso. E enquanto pessoa, o Gaspareto era incrível. Ele tinha um jeito dele, que muita gente não gostava, tal, o ego dele, e quem está falando isso é o meu ego, né? Sempre colocando assim. E eu vi ele, tá? E ele falou para mim, Wagner, muita coisa daí, eu estou entendendo de outro jeito, a humanidade é bipolar, não é? Tipo assim, todo mundo é bipolar, ele brincou daquele jeito dele. Estava bem, e eu contei isso achando que todo mundo gostava do Gaspareto e ia gostar da notícia. Que nada! Eu recebi ataques pra caramba de gente que não sabia que eu era amigo dele, gente que não me conhecia, o trabalho que eu fazia, né? E aí foi isso. E eu vi ele outras vezes, que eu não contei em público, para evitar esse tipo de coisa novamente. Com o tempo, um monte de gente mandou mensagem, me desculpa o que eu falei nos comentários, eu não sabia que você era amigo dele. Eu não conhecia teu trabalho, e muita gente achou, inclusive gente da família, que era mais um, não sabiam que era eu que tinha falado aquilo, que era, amigo dele, sensitivo, colega dele, que ele pedia para passar energia para ele, e o pessoal não sabia desse tipo de relacionamento. E eu sei algumas coisas dele que eu não posso contar aqui, que ele me contou, ele está bem do lado de lá. Agora, ele falou claramente para mim, Wagner, a minha cabeça hoje está diferente. Assim, muito mais ampliada. Então, coisas que eu não gostava na religião, quando eu estava embaixo, eu agora estou com a mente aberta vendo de outro ângulo. E uma das coisas que ele falou, a ideia sobre Jesus que eu tinha era presa dentro da religião, que eu não gostava. Aqui fora eu estou percebendo uma outra coisa. Então, todo mundo quebra paradigmas, dá um upgrade, e o Gaspareto, inclusive, tem amizade com um grupo de padres desencarnados, que ele me mostrou, que ele já viveu com eles em outra vida.
Então, ele foi tão reprimido sexualmente nessa outra vida que nessa agora ele foi para o outro oposto, exagerou e detestava a coisa cristã. Chegou do lado de lá, ele harmonizou a outra vida com essa e entendeu aqueles homens padres que eram boas pessoas também. Então, o Gasparetto, ele abriu muito a cabeça. O Gasparetto, ele estava muito impaciente com as pessoas. Ele também está mais compreensivo, está alegre. E ele falou para mim claramente que ele está estudando expansão da consciência para outros lugares. Então, é o que eu sei detalhes que ele me passou de coisas pessoais que, assim, não é importante contar. Mas, no geral, o Gasparetto está muito bem. Imagina, Humberto, o Daniel está desencarnado tem 1 mês. Eu chego e falo, Humberto, eu vi o Daniel, cara. E outra, ele está assim, assim, assado, né? E outra, ele já está começando a abrir a mente para outras coisas também, além do que ele era como pessoa. Aí você fala, mas assim, tão cedo? Eu falei, cara, o Daniel era uma boa pessoa, outra, ele era médio, era sensitivo, já mexia com isso antes. Eu não esperaria que ele ficasse 1 ano ainda para se adaptar. Esperaria 2 dias, como eu espero para mim, nem 1 dia, cara. Quero estar adaptado do lado de lá tranquilamente. Sou um espírito aqui, agora eu sei, não vou virar. Né? E já, então, a média das pessoas leva meses usando a medida de tempo daqui para poder se adaptar. Você imagina alguém que vai conhecer o que é um chakra do lado de lá, cara. A gente já sabe disso aqui. Então, nesse sentido, o Gasparetto foi rapidinho. Ele desencarnou por câncer por causa de cigarro. Ele era fumante. Ele sabia do dano que causava. E isso era algo que ele teve que resolver do lado de lá. Mas, no geral, ele ficou bem. Eu posso afirmar para vocês, o Gasparetto ajudou um monte de gente que eu vi. Ajudou muita gente. Então, ele tinha crédito e isso ajudou ele na adaptação rapidinho do lado de lá.